Para repercutir o Orçamento Federal de 2026, converso agora com Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da Go Associados. Que prazer tê-lo por aqui novamente, Murilo. É sempre bem-vindo, um ótimo dia a você. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui e dialogar com todos vocês. Eu queria entender principalmente esse remanejamento de dinheiro para emendas parlamentares, veto de 400 milhões. Tivemos, eu lembro, no ano passado, se eu não me engano, para aprovar o orçamento, que ficou para aprovação em março. O governo cedeu parte dos recursos discricionários e até do novo PAC para emendas parlamentares. Isso continuou para este ano, mas aí o volume passou de 8 bilhões para 11 bilhões. Então o Congresso também está tentando puxar a corda e garantir um pouquinho mais de dinheiro. Como é que você enxerga este orçamento de 2026 e principalmente essa questão dos 61 bilhões de reais em emendas parlamentares? Nós temos algumas questões bem relevantes aqui para serem pontuadas, né? Primeiro, obviamente, nós passamos aí por uma dificuldade fiscal muito grande, ao menos desde 2014, 2015, em que a gente vem apresentando ali déficits primários recorrentes, um crescimento substancial do endividamento público, que se soma aos juros elevados praticados no Brasil, a um aprofundamento do cenário de deterioração fiscal. Por outro lado, nós já temos uma carga também tributária bastante elevada, o que dificulta muito a adoção de estratégias mais sistemáticas, como aconteceram nos anos 90, de aumento substancial da carga tributária para poder fazer frente ao déficit primário, às dificuldades nas contas públicas. E ainda um problema de fundo decorrente do processo de envelhecimento rápido da população, mudanças demográficas que também bate ali no campo da previdência, que é a principal linha de despesa do governo, e pressões, por outro lado, em despesas sociais em geral. E quando a gente olha desde 2015, na esteira ali do enfraquecimento do presidencialismo, do impeachment, depois o governo Temer com uma taxa de popularidade muito baixa, também teve um escândalo ali que quase ameaçou o governo, depois durante a gestão Bolsonaro, e agora a realidade é de que nós temos um enfraquecimento muito grande do presidencialismo no Brasil do ponto de vista institucional e o agigantamento de outras instituições e poderes. Particularmente, o relacionamento ali do chamado presidencialismo de coalizão levou a necessidade de que a gestão presidencial buscasse, dentro daquela pulverização de partidos, formar maioria para poder levar adiante suas medidas. Porém, com o aumento, com a criação das emendas impositivas, o enfraquecimento do presidencialismo e a pressão por cada vez mais aumento do poder parlamentar, essa relação de poder foi extremamente enfraquecida, e cada vez mais nós temos, dentro de um cenário de crise fiscal, um agigantamento e uma falta de percepção de contribuição do ponto de vista fiscal, do ponto de vista dos parlamentares, e que levou a essa situação, obviamente, emendas parlamentares tão grandes, e que diuturnamente nós sabemos do quão frágil do ponto de vista fiscal é a utilização desses recursos, e obviamente isso bate numa deterioração da política fiscal, numa deterioração das políticas públicas e numa dificuldade, obviamente, se fazer um ajuste fiscal mais sério no Brasil. Perfeito. Inclusive, nós tivemos nos últimos anos até o orçamento discricionário diminuindo. Eu lembro que as emendas parlamentares estão dentro do orçamento discricionário. Então, o dinheiro disponível para a gente decidir onde vai gastar está encurtando e deve encurtar mais nos próximos anos. E as emendas parlamentares estão aumentando. Ou seja, o Congresso tem cada vez mais poder sobre onde Brasil institucionalmente investe os seus recursos. Isso é necessariamente um problema, Murilo, na visão de direcionamento de recursos públicos, programas sociais, até de investimentos aqui para o país? Há a necessidade, pelo menos no orçamento, de investirmos 80 bilhões de reais. Parte destes investimentos vem das emendas parlamentares. O que a gente observa, já tem inúmeras pesquisas demonstrando isso, não existe paralelo no mundo em relação ao comprometimento das despesas discricionárias com emendas parlamentares, como acontece no Brasil. Inclusive, em nações que são parlamentaristas,
frequentemente não existe esse expediente dos parlamentares terem uma reserva de recurso para poder fazer ali a destinação. O que acontece no Brasil é que os parlamentares, o governo e o Congresso, na verdade, aprovam uma lei orçamentária em que acontece claramente uma reserva chamada reserva de contingência que deveria ser montada para fazer frente a eventualidades que acontecem no ano, né, para poder ter ali um recurso reservado para eventualidades de problemas de crise, gasto ordinário, entre outros, mas na prática houve um agigantamento dessa reserva de contingência e o governo basicamente entrega para os parlamentares a capacidade deles pegarem esse recurso e destinarem para suas emendas parlamentares. E essas emendas, frequentemente, elas são rubricadas ali no orçamento de forma bastante genérica e ao longo do ano pulverizada em inúmeras contas, muitas vezes na chamada emenda PIX, onde não acontece nem a apresentação de projetos de execução, caem ali frequentemente com problemas gravíssimos de rastreio, sem contar, obviamente, a eficiência dessa despesa. Tanto se fala no Brasil da necessidade de se fazer o chamado spend review, ou a revisão periódica de gastos, para aumentar a eficiência dos gastos públicos no Brasil, mas não tenho a menor dúvida de que, caso se implemente de fato um programa sistemático de revisão de despesa, a questão das emendas parlamentares seria a primeira ali, disparado, a que deveria ser olhado. Nós estamos tratando de recursos muito elevados, muitas vezes ali superiores a boa parte dos ministérios do governo federal. Nós temos também uma falta de rastreio, falta de avaliação mínima, falta de apresentação de projetos e ainda frequentemente a ausência de aparência de qual parlamentar que fez aquela dotação orçamentária. E é bastante estranho, num sistema onde você precisa ter a votação para a reeleição do parlamentar, você não tem identificação do parlamentar de onde o dinheiro vai exatamente, né? Então, isso abre espaço, obviamente, para inúmeras avaliações relacionadas ao mau uso do recurso público, que infelizmente é uma realidade que se agudizou nos últimos anos com o definhamento do processo orçamentário e a expansão das emendas parlamentares. E não é como se tivesse dinheiro sobrando para tanto mau uso de dinheiro público, né, Viana? A gente está cada vez com um orçamento mais apertado, menos dinheiro disponível, a verba cada vez mais curta e essas emendas parlamentares crescendo, como eu disse, 10 vezes nos últimos 10 anos. Saíram de 6 bi lá em 2015 para 60 bilhões de reais agora no começo de 2026. Agradeço imensamente Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da Go Associados. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu cara. Até uma próxima. Um ótimo dia a você. Muito obrigado, igualmente. Valeu.